Steven Steiner nasceu em Merced, Califórnia, no dia 18 de abril de 1965. Filho de Delbert K. Steiner, ele também tinha outros 4 irmãos que eram um menino chamado Kerry, 4 anos mais velho que ele, e 3 meninas chamadas Cynthia, Corey e Judy. Ele levava uma vida comum e desde pequeno, quando ele tinha por volta dos 7 anos de idade, ele já costumava voltar sozinho da escola para casa. A casa dele ficava apenas alguns quarteirões de distância de onde ele estudava. Até que na tarde do dia 4 de dezembro de 1972, era mais um dia normal enquanto Steven voltava sozinho para a casa dele da escola, e um homem chamado Ervin Edward o abordou na rua e disse que era representante de uma igreja local e perguntou se ele podia contribuir com alguma doação para essa igreja. Ele também entregou alguns folhetos para o Steven. E o Steven, sabendo que a mãe dele era religiosa, ele disse que sim, que provavelmente ela poderia contribuir com alguma doação. Então esse homem, o Edward, ele se oferece para poder acompanhar o Steven até em casa e ele aceita. Depois disso, um carro branco da marca Buick, eu acho que é isso, para em frente aos dois e o Edward fala que a pessoa que estava dirigindo esse carro, o motorista, iria levá-los até a casa do Steven. Então o Steven entra nesse carro acompanhado tanto pelo Edward quanto por um homem chamado Kenneth Eugene Parnell. E o que acontece é que depois disso ele nunca mais chegou até a casa dele. O Kenneth havia nascido no Texas no dia 26 de setembro de 1931 e na época do crime ele tinha 41 anos de idade. Ele foi criado somente pela mãe, a Mary Olive, uma vez que o pai dele, o Cecil Frederick, havia os abandonado quando ele ainda tinha 6 anos de idade. O Kenneth passou grande parte da adolescência entrando e saindo de instituições juvenis e psiquiátricas e em 1951, aos 20 anos de idade, ele foi preso por sodomia ao menino após se passar de xerife com um distintivo falso e como punição ele recebeu uma pena de 4 anos. Embora ele tenha negado durante uma entrevista que ele deu no ano de 2000, existem algumas fontes que afirmam que o Kenneth teria sido molestado quando ele tinha 13 anos de idade por um pensionista, no mesmo período em que ele morava com a mãe em Bakersfield. E voltando para quando Kenneth sequestrou o Steven, ele o levou até a sua cabana em Caytes Valley, e só um adendo, um parênteses, essa cabana ficava bem próxima da casa do avô do Steven, o avô materno, e lá nessa primeira noite, que ele levou o Steven, ele teria molestado ele, e a partir do dia 17 de dezembro daquele mesmo ano, ele teria começado a estuprar. E conforme o tempo passava e o Steven insistia para poder voltar para casa, para os pais dele, o Kenneth acabou dando uma desculpa ali. Ele disse que os pais do Steven teriam doado ele legalmente para ele, porque eles tinham muitos filhos e eles não tinham dinheiro suficiente para poder bancá-los. Além disso, ele disse também que eles não queriam mais ele. O Kenneth também mudou o nome do Steven. Antes ele se chamava Steven Steiner e agora ele começou a se chamar de Dennis Gregory Parnell e começou a se apresentar também como o pai dele. Então o Kenneth dizia para todo mundo que era pai dele. Ele chegou a usar documentos falsos para poder matriculá-lo em várias escolas diferentes. E os dois começaram a se mudar de cidade em cidade por toda a Califórnia. Ele permitia que o Steven bebesse e também que ele ficasse sozinho em casa no momento em que ele trabalhava. O Kenneth também vivia trocando de empregos. Mais tarde, o Steven deu uma entrevista onde ele disse que ele não fugiu porque ele não sabia para quem pedir ajuda, para quem recorrer. Querendo ou não, se tratava de uma criança de 7 anos de idade que teria sido ensinada a pensar que os pais não a queriam mais, que os pais tinham doado ela para outra pessoa. Então, para ele, aquilo ali era verdade, não tinha ninguém para chegar e falar que não era. Ele também deu ao Steven um cachorro da raça Manchester Terrier, que foi chamado de Queenie. Esse cachorro teria sido dado ao Kenneth pela própria mãe dele. No entanto, ela não sabia que ele mantinha uma criança em cativeiro. Ao longo de 18 meses, uma mulher chamada Bárbara Matias teria morado na mesma casa que eles e, segundo Steven, quando ele tinha 9 anos de idade, ela teria participado dos abusos que eram cometidos contra ele ao lado do Kenneth. Ele disse também que ela teria tentado ajudar o Kenneth a sequestrar o menino, ela teria tentado atrair ele para dentro do carro, só que acabou dando errado. E segundo o próprio Steven, ele disse que o Kenneth teria tentado usar ele várias vezes para poder atrair novas crianças, novas vítimas, para ele poder sequestrar. Só que o Steven falou que sempre que isso acontecia, ele fazia alguma coisa para o sequestro dar errado. E só um adendo que eu esqueci de falar, a Bárbara, quando questionada mais tarde, ela disse que não sabia que o Steven era uma criança que estava sendo sequestrada.
né, mantida ali pelo Kenneth. E o Kenneth queria sequestrar uma criança mais nova, porque o Steven já estava entrando na puberdade, ele já tinha 14 anos de idade. Então, Kenneth queria uma vítima que fosse mais nova, né, assim como ele era. E aí, depois de tentar várias vezes, ele acabou, infelizmente, conseguindo sequestrar uma criança de apenas 5 anos de idade. No dia 14 de fevereiro de 1980, o menino se chamava Timothy White e ele contou com a ajuda de um amigo do Steven chamado Randall Pullman. Vendo todo o sofrimento que o Timothy vinha sofrendo ali na casa, o Steven decide entregá-lo aos pais dele no dia 1 de março de 1980, enquanto Kenneth estava trabalhando. Então os dois saem sozinhos, pedindo carona pela rua naquela noite. E eles vão indo de cidade em cidade até chegar em Ukiah, na Califórnia. Só que eles não estavam conseguindo encontrar a casa do Timothy, o que fez com que eles tivessem a ideia de entrar em uma delegacia para poder pedir ajuda. E, obviamente, né, quando eles entraram na delegacia para poder pedir ajuda, os policiais acharam aquela situação completamente estranha, porque, imagina, você trabalhando lá de boa, e aí do nada entram 2 crianças na delegacia durante a noite, desacompanhadas de um adulto, e elas começam a perguntar para você se você sabe dizer qual seria o endereço de uma delas. E aí a polícia começa a averiguar a situação, né, para tentar entender o que estava acontecendo, o que teria levado aqueles 2 meninos até a delegacia àquela hora da noite. E não demora muito para eles chegarem até o Kenneth. Na manhã do dia seguinte, enquanto o dia ainda amanhecia, ele foi preso por suspeita de ter raptado os meninos. E quando puxaram a ficha dele, eles encontraram aquela condenação que ele tinha recebido lá em 1951 por sodomizar uma criança, e meio que tudo se encaixou. Ainda naquela noite, as 2 crianças se reencontraram com as famílias delas. O Kenneth foi julgado e condenado no ano seguinte, em 1981, pelo sequestro dos 2 meninos, e ele recebeu uma pena de 7 anos, embora ele tenha cumprido apenas 5 anos. Ele conseguiu sair em liberdade condicional. Por fim, ele não foi acusado de inúmeros abusos que cometeu contra o Steven e outras crianças também, porque a maioria deles ocorreu fora da jurisdição do promotor do condado de Merced, ou porque já havia sido prescrito. Além disso, os promotores do condado de Mendocino, agindo quase que sozinhos, decidiram não processá-lo pelos abusos que ocorreram em sua jurisdição. E aí, como já era de se esperar, em 2004, o Kenneth foi novamente condenado. Ele estava com 72 anos de idade e ele teria pedido para a irmã da cuidadora dele arrumar uma criança para ele poder abusar, né? Ele ofereceu a ela $500. Só que como ela já sabia do histórico dele, ela o denunciou à polícia. Ele recebeu uma pena de 25 anos de prisão com direito à liberdade condicional. No entanto, ele acabou falecendo no dia 21 de janeiro de 2008. O Edward, que havia ajudado a sequestrar o Steven, e o Randall, que havia ajudado a sequestrar o Timothy, acabaram sendo acusados também, mas eles receberam penas menores porque eles disseram que não sabiam dos abusos que vinham acontecendo com essas crianças. Aparentemente eles estavam sendo manipulados pelo Kenneth. E a Bárbara, ela nunca chegou a ser presa. O sequestro do Steven levou a mudanças nas leis estaduais, visando permitir penas consecutivas em casos semelhantes de sequestro. Em caso, o Steven teve que se readaptar à rotina da família, porque ele ficou quase uma década, né, com o Kenneth, que permitia que ele bebesse, que ele fumasse, que ele fizesse o que quisesse. E agora, né, com os pais, ele teria que seguir as regras da casa. Ele também acabou saindo do colégio porque ele começou a sofrer bullying por ter sido molestado. Ele foi expulso de casa pelo pai porque estava bebendo muito, e a relação dos dois sempre foi muito tensa depois que ele voltou. Eles tiveram muitos problemas para poder se reconectar, né? Em 1985, ele se casou e teve um casal de filhos. Ele passou a dar entrevistas sobre o sequestro dele, e ele falava com crianças sobre segurança pessoal. Antes de morrer, o Steven ingressou na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele vivia em Merced e trabalhava em uma pizzaria. E um dia, enquanto ele voltava para casa do trabalho, ele acabou sofrendo um acidente fatal, enquanto um carro em fuga acabou acertando a bicicleta dele, o que fez com que ele batesse a cabeça e acabasse não resistindo aos ferimentos. O motorista em questão foi identificado como Antônio Loeira, e ele foi condenado a 3 meses de prisão por fuga e atropelamento,
mas ele foi considerado inocente de homicídio culposo. Cerca de 500 pessoas estiveram presentes no enterro do Steven, e o Timothy, o menino que ele havia salvado, foi uma das pessoas que ajudou a carregar o caixão dele. O Timothy acabou falecendo no dia 1º de abril de 2010, aos 35 anos de idade, decorrente de uma embolia pulmonar, e no dia 28 de agosto de 2010, do mesmo ano, os dois, tanto o Steven quanto o Timothy, receberam uma estátua no Applegate Park, em Merced, e além de homenageá-los, a estátua também tem o intuito de dar esperança às famílias de vítimas desaparecidas e sequestradas. E uma curiosidade sobre esse caso é que 10 anos após a morte do Steven, a cidade de Merced, que ele morava, teve o intuito de dar o nome dele a um parque local para poder homenageá-lo. Só que essa honra acabou sendo passada adiante, porque em 1999 o irmão dele confessou ter assassinado 4 mulheres. Então ele era um serial killer, e a cidade ficou com medo, de que as pessoas interpretassem Stayner Park, que seria como ele se chamaria, como uma homenagem ao Corey e não ao Steven. Então eles acabaram passando essa honra para outra pessoa, outro morador da região. Inclusive eu vou trazer esse caso aqui pro canal, então assim que eu postar eu vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal, vai me ajudar muito. Deixa pra mim aqui embaixo qual é a sua opinião. Só lembrando que eu também tô no Spotify, então se vocês quiserem acompanhar a gente por lá, vou deixar o link também na descrição. E é isso, gente. Só reforçando, essa semana eu vou postar vídeo todos os dias até domingo. Segunda tem mais vídeos, sexta-feira também. Então, assim, o canal vai estar repleto de conteúdo pra vocês. E se vocês não quiserem perder, já se inscreve, ativa o sininho pra vocês acompanharem todos os vídeos. E é isso. Feliz Páscoa pra vocês.